Este caso tem um dos finais mais tristes e repugnantes da história criminal. Fala, maníacos! 6 membros da mesma família desapareceram em um parque florestal chamado Wellsgrave Park, no Canadá, em 1982. Eram os avós George e Edith, os pais Bob e Jack, e as filhas Karen e Janet, de 11 e 13 anos. A família tinha se encontrado em 2 de agosto para passar 2 semanas acampadas no parque. Os avós, George e Edith, foram com o seu trailer. Os pais, Bob, Jack e as meninas Carrie e Janet foram no seu carro particular. Após 3 semanas, em 27 de agosto, o chefe de Bob ligou para a polícia, dizendo que Bob não tinha retornado para o trabalho. A família, então, foi dada como desaparecida oficialmente pela polícia. Em 13 de setembro, a polícia foi acionada porque encontraram um carro abandonado e incendiado no parque. As placas eram do carro de Bob e dentro haviam fragmentos de ossos entre uma pilha de cinzas. Não se sabiam ao certo quantos corpos tinham dentro do carro. A princípio, seriam 2. Quando os policiais abriram o porta-malas, encontraram 2 esqueletos pequenos. A princípio, seriam os corpos de Bob e de Jack, e das filhas Karen e Janet. Faltava agora encontrar os avós, George e Edith, e o seu trailer. A polícia não sabia se eles estavam vivos ou mortos. Enquanto isso, a polícia continuaria analisando o carro e o que tinha dentro do seu interior. O carro estava em um local isolado no parque. Isso fez com que a polícia acreditasse que o assassino ou assassinos conhecessem o local. Analisando os ossos encontrados no carro, a polícia encontrou perfurações causadas por disparos de arma. Como não foram encontrados cartuchos de balas perto do carro, provavelmente eles foram mortos em outro lugar e trazidos de carro até esse local. Pela quantidade de fragmentos de ossos, era provável que os avós também estivessem dentro do carro. Ou seja, todos estavam mortos. Faltava agora encontrar o trailer dos avós. A mídia publicou imagens do trailer na televisão e nos jornais, pedindo que quem tivesse visto algum carro parecido entrasse em contato com a polícia. Um guarda florestal que trabalhava no parque foi até a delegacia e contou que tinha visto semanas atrás o trailer estacionado em uma área do parque, chamado Acampamento Bear Creek. A polícia foi até o local e constatou que ali realmente tinha sido o local aonde a família estava acampada. Era um local isolado, com montanhas ao redor e um rio ao lado do acampamento. A polícia também encontrou 6 cápsulas de bala calibre 22. Os investigadores suspeitavam que se tratavam de 2 assassinos que apareceram no acampamento para roubar e acabaram matando a família. Colocaram os corpos no carro. Um dirigiu o carro até o local e colocou fogo, e o outro seguiu atrás com o trailer. Depois, os 2 fugiram no trailer. A polícia acreditava que se encontrasse o trailer,
encontrariam os assassinos. E assim, fizeram junto com a imprensa uma campanha na televisão e nos jornais, pedindo que quem tivesse visto o trailer entrasse em contato. Centenas de ligações foram feitas com relatos de várias cidades na região. Os investigadores se fixaram no relato de uma garçonete que dizia que tinha visto o trailer com 2 homens na cidade de Clearwater. Fizeram o retrato falado dos homens e colocaram uma foto do trailer na televisão e nos jornais para ver se apareciam novas pistas. Essa campanha se estendeu por todo o Canadá. A polícia chegou a montar um trailer falso com as mesmas características do trailer que tinha sido roubado e levaram esse trailer em diversas cidades do Canadá para ver se alguém podia dar alguma pista do paradeiro desse carro. Um mecânico da cidade de Windsor afirmou ter visto os 2 suspeitos com o trailer. Eles tinham um rifle .22, eles queriam pintar o trailer com outra cor. Eles estavam indo para os Estados Unidos. A polícia estava animada. Faltava pouco para alcançar os suspeitos que estavam a milhares de quilômetros do local do crime. Tudo mudou com a ligação de um guarda florestal que afirmou ter encontrado o trailer. Para surpresa de todos, o trailer estava escondido no próprio parque, onde ocorreram os assassinatos, a poucos quilômetros de distância. A polícia tinha perdido um tempo precioso atrás de pistas falsas. O trailer estava no alto de uma montanha. Também tinha sido queimado e tentaram jogar ele num canyon, onde ficaria escondido e dificilmente seria encontrado. Só que ele acabou ficando preso em alguns troncos de árvore e não caiu. Ele também tinha uma perfuração de bala e os investigadores resolveram manter isso em segredo para evitar pistas falsas. Essa montanha era desconhecida dos turistas e somente moradores e trabalhadores locais poderiam conhecer o seu acesso. Os investigadores reuniram novamente a equipe que estava espalhada pelo país e agora, concentrados na região do parque, começariam as investigações de casa em casa. Um dos detetives bateu em uma das casas para fazer algumas perguntas sobre o trailer encontrado. Um casal abriu a porta e o homem disse não saber de nada, mas a mulher respondeu que um homem chamado David tinha encontrado um trailer e que ele tinha um buraco de bala. O marido gritou com a esposa que eles não sabiam de nada e fecharam a porta. O detetive, que foi esperto, fingiu que foi embora, mas ele ficou esperando o homem sair para poder conversar sozinho com a mulher. E ela confirmou o que tinha dito e que o homem se chamava David Sharing. A polícia agora tinha um nome. O David, ele morava no parque. Ele trabalhava como lenhador. Ele tinha passagens na polícia por drogas e por agressão. Também tinham rumores que ele tinha interesse por crianças e que ele tinha atropelado, um ano atrás,
um adolescente, matado ele, e fugiu sem prestar socorro. A localização dos corpos, do trailer e do acampamento fazia o desenho de um triângulo. E o David morava exatamente no meio desse triângulo. O David morava com a mãe e já tinha deixado a casa. Mas ele foi encontrado em uma cidade próxima e foi detido para interrogação. Na delegacia, o investigador, querendo tranquilizar o David, começou falando sobre o atropelamento do adolescente do ano anterior. O David, achando que seria somente esse assunto, ficou mais tranquilo. O David acabou assumindo e dizendo que foi sem querer, que o adolescente estava embriagado e deitado na estrada, e ele não pôde fazer nada. E aí ele disse também que ele não contou nada porque ele não queria deixar a sua mãe triste, porque ele gostava muito dela. O investigador então colocou as fotos da família que tinha sido morta e perguntou para o David o que a mãe dele tinha sentido quando soube do caso. Ele falou que a mãe tinha ficado muito triste e que ele também tinha ficado. O investigador perguntou para o David se ele conhecia a montanha aonde tinha sido encontrados os corpos. E o David disse que sim. Ele também perguntou se o David conhecia o local onde tinha sido encontrado o trailer. E o David disse também que sim. Aí ele perguntou para o David se ele conhecia o lugar aonde a família estava acampada. E o David disse que não. Ele disse que não conhecia a região de Bear Creek. Aí o investigador falou para o David: mas ninguém sabia que o local onde o grupo estava acampado era Bear Creek. Só a polícia. Aí o David viu que tinha se entregado. O local do acampamento onde a família estava era uma informação sigilosa. Somente a polícia sabia. E o assassino. David acabou assumindo os assassinatos e falou que tinha feito isso porque queria roubar o trailer, o barco e algumas ferramentas. Ele falou que atirou primeiro no pai, depois na mãe, depois nos avós e depois nas meninas. A família estava reunida ao redor de uma fogueira à noite. Depois, colocou os corpos dentro do carro e levou até a montanha para queimá-los. Depois, voltou a pé para pegar o trailer. Quando saiu na TV sobre as buscas pelo trailer, ele resolveu se desfazer, colocando fogo e o jogando no penhasco. O David foi julgado e condenado a 25 anos de prisão. Os investigadores não acreditavam que o David tivesse matado a família somente por causa do roubo. Depois que ele foi condenado e já estava preso, eles foram lá e confrontaram ele a dizer a verdade. E ele assumiu que ele queria abusar das meninas. Na verdade, ele matou os pais, ele matou os avós e ele colocou as meninas dentro de uma barraca, vivas. Ele falou para elas que estava tendo um tiroteio e que ele estava ali para ajudá-las. Enquanto as meninas estavam presas na barraca, ele colocou os corpos dentro do carro,
tirou as meninas de dentro da barraca, colocou as meninas no porta-malas e as levou até um rancho que era de propriedade dele nas imediações. Depois ele voltou, pegou o trailer e levou para esse rancho também. O David abusou das meninas por 10 dias. Vocês conseguem imaginar o terror que essas meninas passaram na mão desse monstro? Depois de 10 dias, ele levou as meninas para a floresta e matou elas com um tiro na cabeça. Mas não foi no mesmo dia. Ele matou uma num dia, voltou, passou o dia abusando da mais velha e no outro dia foi lá e matou a mais velha. Elas tinham 11 e 13 anos. Depois, ele pegou os corpos das meninas, colocou no porta-malas do mesmo carro que já estavam os corpos dos avós e dos pais, em adiantado estado de decomposição, levou até o cume da montanha e colocou fogo no carro. Em 2012, o David recebeu o direito de liberdade condicional, mas foi negado. Ele continua preso até hoje. E você? O que você achou desse caso? Você acha que houve justiça? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal